Boa noite. Boa noite. Como sempre fazemos todos os domingos, estamos aqui novamente para mais um Evangelho no Lar. Como sempre, já vamos nos preparando, pegando as nossas águas para serem magnetizadas, fluidificadas, a fim de que no final desse Evangelho possamos tomar com fé e receber as bênçãos das quais estamos necessitando nesse momento. Não é necessário que tomemos tudo de uma vez só, podemos inclusive guardar um pouquinho para tomar com um medicamento que tomamos normalmente, ou para um momento em que estivermos com uma dor de cabeça, algum mal-estar, pegarmos essa água e tomarmos com fé. Façamos antes uma oração pedindo ao Mestre Jesus aquelas bênçãos das quais estamos necessitando naquele momento. E com certeza o Mestre jamais nos desamparará. Nesse momento são 19 horas e vamos iniciar o nosso Evangelho. Eu gostaria de primeiro ler uma mensagem que diz assim, é do livro O Irmão, pelo Espírito Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier, é a psicografia, e diz assim para nós: não te detenhas na tristeza que te angariará desencanto, nem te confines à revolta que te imergirá o coração nas correntes da indisciplina. Esquece todo o mal, para que o bem te enobreça o caminho. Não ouvides que o tempo infatigável dar-nos-á, hoje e sempre, o lugar que nos é próprio, porque a vida escolher-nos-á para a treva ou para a luz, segundo a nossa própria escolha. Mas se ainda não dispões de segurança a fim de sustentar a própria fé, acalma-te, trabalha, serve, espera e aguarda a certeza de que Deus vem vindo. Então, iniciamos o nosso Evangelho com essa linda mensagem, nos dando esperança e que tenhamos fé que o Pai jamais nos abandona. Nesse momento, jamais harmonizados, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, pedindo a Ele mais uma vez que esteja conosco nesse momento, nos abençoando, que esses benfeitores amigos, trabalhadores incansáveis da Tua seara, Mestre Jesus, venham junto, adentrando os lares que nos recebem, com amor, com fé, com esperança, a fim de que tenhamos força para ultrapassar os obstáculos do nosso cotidiano, as dificuldades, as dores da alma e do corpo. Ó Mestre, vinde a nós e vai nos contagiando com esse Teu amor, com essa Tua paz, para que assim sendo, possamos contornar os obstáculos, vencer as dificuldades que são apresentadas nas nossas provas diárias. Te agradecemos muito, Mestre amado, porque sabemos que basta te chamar e tu estarás conosco, agora e sempre. E é assim que te convidamos a ficar conosco em mais esse Evangelho no Lar. Muito obrigada, que assim seja. E hoje, para quem gosta de nos acompanhar, nós vamos ler no capítulo 6
do Cristo Consolador, lá no item 5, que fala da vinda, do advento do Espírito de verdade, que nos diz assim: venho, como outrora, dentre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora, minha palavra, deve relembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um ceifeiro, atei em feixes o bem disperso pela humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e desgarraram-se pelos ásperos atalhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos pela carne, pois a morte não existe, socorrei-vos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que não estão mais aqui, se faça ouvir para clamar-vos. Orai e acreditai. A morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como cedro. Homens fracos, que estáis limitados às trevas de vossas inteligências, não afasteis a chama que a clemência divina coloca em vossas mãos para iluminar vosso caminho e para conduzir-vos, filhos perdidos, ao seio de vosso Pai. Sinto compaixão por vossas misérias e vossa imensa fraqueza em não estender uma mão segura aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Acreditai, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão e as utopias às verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana. E eis que, além do túmulo, em que acreditáveis o nada, vozes vêm clamar-vos. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Isso nos disse o Espírito de Verdade em Paris, 1860. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, pois a dor foi consagrada ao jardim das oliveiras. Mas que esperem, pois os anjos consoladores virão secar suas lágrimas. Operários, riscai vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre a vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas, e eu, o divino jardineiro, cultivo-as no silêncio de vossos pensamentos. Quando a hora do descanso tiver soado, quando o arado escorregar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem à luz, sentireis brotar e germinar em vós minha preciosa semente. Nada é perdido no reino de nosso Pai. Vossos suores e vossas misérias formam o tesouro que deve tornar-vos ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desprovido de todos vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem seus irmãos
são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe vossas invejas contra os ricos do mundo, que por vezes são bastante miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte viva de amor e preparai-vos, cativos da vida, para um dia lançar-vos livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfeitos, e que quer que modeleis vossa maleável argila, a fim de vós mesmos serdes os artesãos de vossa imortalidade. Isso nos falou o Espírito de Verdade, Paris, 1861. Nos dizendo, que Cristo está sempre conosco. E Deus nos dá o nosso livre-arbítrio para que nós mesmos, por nosso mérito, queiramos nos melhorar. Façamos o melhor a cada dia. E para que um dia recebamos a nossa vitória. Não essa vitória material, mas a vitória espiritual. Sermos recebidos, muito bem recebidos no plano espiritual. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos e eu venho salvá-los. Vinde a mim, pois todos vós que sofreis sereis aliviados e consolados. Não procureis ao longe a força e a consolação, pois o mundo é impotente para dá-las. Deus, através do Espiritismo, faz um apelo supremo a vossos corações. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas, pois são monstros que matam a sede em vosso sangue mais puro e que quase sempre vos ferem mortalmente, que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua lei divina. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração, e então ele vos enviará seu Filho bem-amado, para instruir-vos e dizer essas boas palavras: eis-me aqui, eu venho porque vós me chamastes. E aquilo que falamos no início, vamos chamar Jesus e ele virá, com certeza, nos consolar, nos fortalecer, seja através de uma palavra amiga, seja através de um amigo, de um vizinho, de alguém, de uma mensagem no WhatsApp. Jesus nos consola, com certeza. Seja aquele abraço daquele parente, muitas vezes, que vem nos visitar. Então, Jesus dá o sinal dele para nós. Só precisamos nos dar conta dessas bênçãos que recebemos no nosso cotidiano. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a pedem. Seu poder cobre a terra e em toda parte, ao lado de uma lágrima, ele colocou um bálsamo que consola. Olha que lindo. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Então, o devotamento e a abnegação, que diz aqui que são uma prece contínua, né? Não nos lamentarmos pelo mal que possa nos acontecer, por aquelas pessoas que nos magoam, nos perseguem. Vamos orar por elas. E nós receberemos, com certeza, as bênçãos do Mestre. Possam os espíritos sofredores compreender essa verdade em lugar de protestar contra as dores e os sofrimentos morais, que aqui são vosso quinhão. Tomais por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem
todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido dar-vos-á o descanso ao espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo não mais fraqueja, pois mais ele sofre quanto mais profundamente é atingido o espírito. Isso nos disse o Espírito de Verdade, em Leafre, 1863. E Jesus já nos disse que o egoísmo e o orgulho são os males da humanidade. Então, quando nós conseguimos ir combatendo em nós esses dois vícios, nós começamos também a sofrer menos. E aí nos diz o Evangelho, no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. E o que é preciso entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, disse Jesus, pois é deles o reino dos céus. Isso está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 23. E aí no nosso roteiro sistematizado, diz assim: o que se deve entender por pobres de espírito são aqueles que, aspirando à perfeição e comparando o pequenino grau de adiantamento a que chegaram com o ideal a ser atingido, reconhecem o quanto ainda são carentes de progresso espiritual. Os pobres de espírito não são os fracos de inteligência, mas são os humildes. E por reino dos céus, o que devemos entender? É um estado de felicidade plena, de doce paz e deleitosa alegria espiritual. O reino de Deus não é necessariamente um lugar especial, mas principalmente um estado de espírito. E por que são bem-aventurados os pobres de espírito? Porque a noção que têm de suas fraquezas e mazelas os faz lutar por aquilo que lhes falta. E esse redobrar de esforços leva-os realmente a conseguir maior progresso espiritual. Não tendo o orgulho a turvar-lhes a visão, eles percebem melhor as suas carências e as suas possibilidades. Esses são os pobres de espírito. Jesus nos descreve muito bem, nos esclarece. A incredulidade se diverte com essa máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como muitas outras coisas, sem compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Diz ele que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, conforme o mundo, geralmente têm tão alta consideração a si mesmos e a sua superioridade que veem as coisas divinas como indignas de atenção. Seus olhares, concentrados em sua pessoa, não podem elevar-se a Deus. Essa tendência de se crer acima de tudo leva-os com muita frequência a negar tudo aquilo que, estando acima deles, poderia rebaixá-los, negando até mesmo a divindade, ou, se consentem em admiti-la, contestam-lhe um de seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas desse mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governá-lo. E tomando a sua inteligência como medida da inteligência universal, julgando-se aptos a compreender tudo, não podem acreditar na possibilidade do que não compreendem. Quando se pronunciam, para eles, o seu julgamento é inapelável, ou seja, não admitem que existe uma outra verdade além da deles. Quem não conhece alguém assim? Por que os homens orgulhosos e vaidosos de sua inteligência não conseguem se elevar até Deus? Porque, em função do autoconceito que fazem de si próprios, consideram as coisas divinas indignas de lhes merecer atenção. Porque os orgulhosos tomam a inteligência que possuem
como medida da inteligência universal. É isso que nos diz o nosso roteiro sistematizado. E precisamos pensar nessas questões. No entanto, eles se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano. Não é, todavia, porque isso esteja acima do seu alcance de compreensão, mas porque o seu orgulho se revolta com a ideia de algo acima do que não podem colocar-se e que os faria descer do seu pedestal. Por isso, eles só têm sorrisos de desdém para tudo que não é do mundo visível e tangível. Atribuem-se muito espírito e ciência para acreditar em coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tomando por pobres de espírito os que as levam a sério. No entanto, diga o que disserem, ser-lhes-á preciso entrar, como os outros, nesse mundo invisível que ridicularizam. Lá os seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que não reconheceu seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, e nem os igualar. E aí nos diz aqui o nosso roteiro novamente. Porque o homem de saber se recusa a admitir o mundo invisível? Porque o seu orgulho não o deixa reconhecer a existência de algo que esteja acima do seu entendimento. O homem de saber se recusa a aceitar o mundo invisível e uma potência extra-humana. Mas é no mundo invisível que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Serão a ignorância e a baixa condição de vida material que nos conduzem ao reino dos céus? Não necessariamente, pois o que na verdade nos conduz a ele é a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Jesus pôs a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus a criatura e o orgulho entre os vícios que dele a afastam. A ignorância e a baixa condição de vida material não excluem a vaidade e o orgulho. Muito importante, né, queridos irmãos, queridas irmãs, porque tem muitas pessoas que são pobres no sentido material e são orgulhosos, muito orgulhosos. E tem aqueles irmãos que são ricos no sentido material e que são muito humildes, são pobres de espírito como Jesus quer, que não se colocam acima dos outros irmãos. Isso é muito importante. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, Jesus entende que ninguém nele é admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. O ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acredita mais em si mesmo do que em Deus. Em todo caso, ele coloca a humildade na classe de virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos afastam. Isso por uma razão muito natural, a de que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto o orgulho é uma revolta contra ele. Mas vale, portanto, para a felicidade futura do homem, ser pobre em espírito no sentido do mundo e rico em qualidades morais. Então, é isso que precisamos levar para a nossa vida. E ainda nos diz o Evangelho, quem quer que se eleve será rebaixado. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram, quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a entre eles e lhes disse, eu vos digo em verdade que se não vos converterdes e se não vos fizerdes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Pois quem quer que se humilhe e se torne pequeno como essa criança, esse será o maior no reino dos céus. E quem quer que receba em meu nome uma criança,
Tal como eu acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Isso está lá em Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5. Então a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se dele com seus 2 filhos e o adorou, confessando que desejava pedir-lhe algo. Ele lhe disse: que quereis vós? Ordenai, disse ela, que meus 2 filhos que aqui estão sejam assentados em vosso reino, um à vossa direita e outro à vossa esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles lhe disseram: podemos. E ele lhes respondeu: é verdade que vós bebereis o cálice que eu beberei, mas quanto a estar sentado à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder-vos. Será para aqueles que meu Pai tenha preparado. Os 10 outros apóstolos, ouvindo isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. E Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tiranizam. Não deve ocorrer o mesmo entre vós. Mas aquele que quiser tornar-se o maior entre vós, seja aquele que serve. E que aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. Isso também está em Mateus, só que no capítulo 20, versículos de 20 a 28. E aí no nosso roteiro sistematizado, ele nos diz assim: por que é necessário tornar-se igual a uma criança para se entrar no reino dos céus? Porque a criança simboliza a simplicidade e a pureza de coração, não tendo pretensões de superioridade ou infalibilidade. Assemelhando-nos a ela, com essas características, alcançaremos o reino dos céus. Não é ser criança, mas semelhante à mesma. Receber uma criança como Jesus o fez, o que significa? Significa a valorização da humildade e o cultivo da simplicidade. A criança é o modelo que Jesus nos apresenta para conquistar as virtudes tão necessárias à nossa elevação espiritual. Todo aquele que se humilha e se torna pequeno como uma criança será o maior no reino dos céus. E por que Jesus não atendeu o pedido daquela mãe? Bom, porque seus filhos, embora decididos a enfrentar os dissabores da evolução consciente, tinham muitos débitos ainda a resgatar. E a nossa salvação não acontece por milagre ou concessão de privilégios, e sim por merecimento. Para nos tornarmos verdadeiramente grandes, devemos servir ao próximo sem cobrança, pois isso é uma forma de humildade. E que lição nos ensina Jesus nessa passagem? Uma lição de humildade, pois só nos despojando de todos os sentimentos mesquinhos e maldosos é que conseguiremos ser o maior no reino dos céus. Não se vai a Deus senão pelo nosso próximo. Servir ao próximo é servir a Deus, tornando-se grande a seus olhos. E aqui, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos encerrando mais um Evangelho no Lar. Vamos sempre tentar lembrar das palavras do Mestre e tentar fazer aquilo que ele nos pede. Vamos combater em nós o orgulho e o egoísmo. Vamos tentar usar de humildade, por mais difícil que muitas vezes isso se apresente para nós, as oportunidades que muitas vezes perdemos. Lembrando sempre que após o Evangelho temos o atendimento fraterno pelo Messenger. Tudo que falarmos ficará entre nós e o plano espiritual. Tudo que pudermos fazer, a nossa palavra de carinho, de consolo, de conforto,
estamos aqui com muito amor para ofertar. Então, vamos mais uma vez, já com as nossas águas, elevar o nosso pensamento em agradecimento ao Mestre Jesus que esteve conosco, sentindo a tua presença, Mestre, que essa tua luz vai inundando nossa mente, nosso coração, entrando em cada lar uma vez mais. A tua luz vai dissipando as trevas, levando o amor onde há o desamor. Ó Mestre amado, conforta os corações sofridos nesse momento, aqueles irmãos que se encontram sofrendo pela depressão, por ansiedade, as aflições, Mestre, porque ainda somos pequenos no entendimento da tua palavra, pequenos no entendimento desse teu grande amor por nós, esse amor incondicional. Que possamos, Mestre, nessa semana que amanhã se inicia, lembrar que tu estás sempre com as mãos estendidas para nós e que nesse momento possamos colocar em tuas mãos tudo aquilo que nos entristece, as dores e mágoas, que possamos nos livrar, que tu leve de nós, deixando o nosso coração leve, livre e solto, alegre. E é assim que queremos iniciar a semana, na certeza das tuas bênçãos sobre nós, hoje e sempre. Fica conosco, Mestre Jesus, que assim seja. Um beijo no coração de cada um. Que o Mestre Jesus esteja com todos.